Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Já estamos nos aproximando do Natal, muitas lojas já estão enfeitadas de Natal e anunciando a chegada do Natal. Algumas ruas de algumas cidades já começaram a se enfeitar e preparar para esta data tão comemorada no nosso calendário cristão. E a gente vai dar continuidade à palavra que nós tivemos na quinta-feira passada, que tem como tema Deus mais que um coadjuvante. E Lucas capítulo 1, do versículo 67 até o versículo 80, traz para a gente uma história importante na vida de Zacarias. E a gente vai falar um pouco a respeito dele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Até aqui. Senhor Deus, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e que sejamos alimentados pela Tua verdade, que é a única palavra, nossa única regra de fé e de prática, que é a Bíblia. Oramos assim, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando meus filhos eram menores, a gente fazia viagens mais longas. A gente tinha o costume de contar histórias. E a gente tinha uma regra. E esta regra era 1 minuto para cada um dar seguimento à história. E eu sempre começava a história. E a história era uma vez um jovem chamado Davidson, bonito, elegante, forte. E aí continuava a história. E eu tinha 1 minuto para falar desse jovem Davidson. E aí depois o que continuava a história, assim, esse jovem se machucou, quebrou a perna, ficou calvo, o cabelo caiu, os dentes caíram, ele ficou, enfim, cada um tinha uma história. E quando eu voltava a história, e esse jovem foi para um hospital, e no hospital ele se recuperou, recuperaram os seus dentes, ele colocou prótese na perna, a perna ficou, e aí por diante. E eu tentava, de alguma forma, levantar esse Davidson e voltá-lo de novo ao ápice da história como personagem principal, mas depois que vinha outro narrando a história, já derrubava o Davidson e aí por diante. Quando a gente conta a história, e quando a história é nossa, a gente tem direito de contar o que quiser, de falar o que quiser. É muito interessante, eu não sei quanto de vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa roda de amigos
e na roda de amigos a gente conversar sobre pesca. Imagina, se eu pesquei, rapaz, um peixe que você não tem noção, né? Aí a reação é óbvia, assim, conta, vai lá, vamos ver o tamanho desse peixe, né? E cada um conta a sua história, conta a sua versão. E nem sempre a história ela faz parte da história. Nem sempre a história ela é verdadeira, é apenas um conto, uma ficção, algo fora da realidade. Quando a gente fala sobre esse tema, Deus mais que coadjuvante, a gente está falando de uma história que foi narrada pelo próprio Deus. E essa história ainda não terminou. Deus não terminou ainda a história, porque a história ainda está sendo contada. E contada por quê? Porque eu e você ainda estamos vivos. A nossa história ainda está sendo narrada. E essa história está sendo construída. Quando a gente olha para o Salmo 127, o salmista ele vai declarar deste Deus que nos guarda, desse Deus que nos protege, desse Deus que nos conduz em todos os momentos e em todas as horas, esse Deus que não descansa, esse Deus que não dorme, esse Deus que nos abençoa com tanta sorte de bênçãos espirituais ao longo de toda a nossa jornada. Quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe esse Deus que trabalha e edifica, esse Deus que constrói. E quando a gente se depara diante de algumas circunstâncias adversas, a gente para e fala assim, mas espera aí, deu alguma coisa errada na minha história. Por que está acontecendo isso comigo? Há uma pergunta que muitas pessoas fazem, olha, se Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, por que determinadas coisas acontecem com a gente? Porque nas nossas histórias existem os desertos da vida. Por que na nossa história existem os desertos? Quando a gente olha para o povo de Israel, que foi liberto lá do Egito, não seria muito mais fácil para Deus construir aquela história e chegar para Faraó e convencer Faraó diante da primeira praga? Por que tiveram que ter as 10 pragas do Egito? E a gente que estuda um pouco mais profundo a respeito da teologia, a gente vai entender o porquê das 10 pragas. Deus mostrando-se superior a todos os deuses que eram adorados na época, e dele vai destruindo cada um desses deuses ao longo de cada uma dessas pragas, e mostrando para o povo de Israel e tentando de alguma forma fortalecer a esperança e a fé deste povo, mesmo que diante das adversidades. Mas diante das adversidades, a gente já quer passar para o próximo capítulo. Não sei quanto a vocês. Lá em casa é muito difícil assistir filme de suspense, porque quando está no meio do suspense, no meio de tudo, né, há uma votação popular lá em casa para poder se adiantar o filme, para poder sair daquele momento de tensão, e é o ápice do filme. Lá em casa, filme de suspense, eu tenho que sair da sala para elas assistirem o final do filme, para elas verem se o final é feliz ou se é triste, se é legal ou se é ruim, se é bom ou se é o quê, para poder depois eu voltar para a sala, ele faz um pacto de sigilo e não conta nada para poder assistir o filme todo, por causa da... E quando a gente fala dessa história, da nossa história, Deus não é um coadjuvante. Deus não está acompanhando a sua vida. Deus não está apenas ao seu lado, te acompanhando, e você, puxa, que pena, olha só o que aconteceu com você, poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa. Não! Deus está em todo momento, Ele é em todo momento aquele que é o escritor da nossa história. Ele não é apenas o escritor da nossa história, mas também Ele é o autor, mas Ele é o personagem principal, Ele é o diretor, Ele é todas as coisas dentro do filme. Ele é a pessoa principal da sua vida, da minha vida, da nossa história e do filme
da nossa vida. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. Ele era casado com Isabel. Isabel era prima de Maria e também engravidou. Ele era temente a Deus. O versículo 6 do capítulo 1 de Lucas vai dizer: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Embora Isabel era o quê? Isabel era estéril. Isabel não podia ter filhos. E aqui, Zacarias, ele vive diante de uma angústia. Isabel, em nenhum momento, o texto vai dizer que Isabel se incomodou pelo fato de não ter filhos. Mas aqui o texto fala que Zacarias, ele orou ao Senhor para que Isabel tivesse filhos. Interessante que você percebe, abrindo um parênteses aqui, a gente percebe aqui a sensibilidade de Zacarias com a sua esposa. É a mesma sensibilidade que Isaac teve com Rebeca. Se você perceber lá no texto que narra a história de Isaac com Rebeca, que eu acho que é a história mais romântica da Bíblia, de um casal, de um encontro maravilhoso, embora eles não tenham se conhecido ou se escolhido como namorados, mas é uma das histórias mais bonitas que a Bíblia narra de amor, que é de Isaac com Rebeca. E quando Rebeca não podia ter filhos, a Bíblia fala que Isaac orou e pediu a Deus que Rebeca concebesse filhos. E a gente sabe que o desejo maior de ter filhos é da mulher e não do homem. Ainda mais naquele contexto, Abraão era casada com Sara, Sara era estéril, e Sara então arrumou um jeito para que Abraão pudesse ter filho, oferecendo a sua serva Agar. E Rebeca poderia muito bem, Isaac poderia muito bem ficar quieto, assim, olha, se Rebeca não puder ter filho, eu já vou ficar de olho em uma das servas de Rebeca, para que, através dela, eu possa ter também filhos. Mas ele tem a sensibilidade com a dor da sua esposa. E o texto vai dizer que eles oraram e intercederam a Deus por conta das suas esposas. E isso me ensina tanto. E Zacarias, ele recebe a presença de um anjo. E o anjo, ele chega para Zacarias e fala assim, olha, não fique com medo. Olha o que ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 1. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Olha o que ele vai dizer, porque a tua oração foi ouvida. Não foi oração de Isabel, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E o texto, a história vai continuar que ele não acreditou. Ele disse, você está zoando, está de brincadeira. Por conta disso, ele ficou mudo. E só foi falar no dia em que Zacarias, João foi apresentado para ser circuncidado, e na circuncisão começaram a perguntar qual seria o nome, e disseram a Isabel, então você vai ser João. E eu disse, mas não pode, na família de vocês não tem nenhum João, tem que ser o nome da família de vocês. Zacarias, então, escreve numa placa, o nome dele é João. E então levanta a placa, e naquele mesmo momento ele passa a falar. Na história de Zacarias, a gente percebe essa ação e essa condução de Deus em todas as coisas. Um Deus que traz para ele uma esposa, um Deus que, diante de um momento muito difícil na vida dele, em que não podia ter filhos, Deus chega para ele e fala assim, você vai conceber um filho, Isabel. E esse filho, eu já tenho o nome dele. E o nome dele vai se chamar João. Deixa eu falar uma coisa para você. Na sua história, quando sua mãe ela começou a perceber que ela estava grávida, teve os primeiros sintomas de gravidez. E ela, então, chega para o marido, para o seu pai, e fala assim, olha, possivelmente eu esteja grávida. Eles não sabiam
quem era você. Eles não sabiam se era um menino ou se menina. Eles não sabiam a cor dos seus olhos, nem a cor do seu cabelo. Eles não sabiam nada a respeito de você. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus já sabia de todas as coisas. O salmista Davi, ele vai dizer, quando eu era substância ainda informe, o Senhor já me conhecia. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe desse cuidado de Deus e desse caminhar de Deus, mas aqui nesse texto a gente vê que Deus ele é muito mais do que um coadjuvante. Porque a história de Deus, ela é uma história incomparável. A história é incomparável. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Se põe no lugar de Zacarias. Zacarias tinha acabado de receber, de viver uma grande experiência da sua vida. A sua mulher era estéril e por conta da sua oração, ela concebeu um filho. E Zacarias aqui, ele faz um cântico. E ele canta. É que eu não sei cantar. Não tenho, quer dizer, saber eu sei, mas não tenho voz afinada para cantar. Mas eu no lugar de Zacarias, se eu tivesse voz afinada para cantar, se fosse igual o Paulo, assim, igual o Rodrigo, né, igual a Ellen, assim, com voz maravilhosa, voz de anjo, se eu tivesse essas vozes, se fosse na época se eu fosse Zacarias, eu em momento algum, eu ia lembrar de outra história a não ser a minha história. Eu ia fazer um cântico aqui para o meu filho, ia fazer um cântico, o título do cântico é A Chegada de João, ou O Nascimento de João, ou João seja bem-vindo, sei lá mais o que, sabe, qualquer título da música, mas que tivesse a história de João, que pudesse narrar, pessoal, olha, nós namoramos por um longo tempo, nos casamos, descobrimos que ela era estéril, com muita luta e com muita oração, Deus ouviu a nossa oração, um anjo apareceu para a gente, olha que maravilha. O anjo falou que a gente ia ter um filho, e depois do tempo certinho que o anjo disse para a gente que a gente ia ter um filho, nós tivemos o filho, olha que maravilha. E talvez na música ele ia botar, louvado seja o Senhor, porque eu tive o filho. Mas ao invés do seu cântico adorar a sua própria história, Zacarias aqui ele evidencia a história de Jesus Cristo que haveria ainda de nascer. Isso, a história de Jesus é uma história incomparável. E isso por conta de quê? Porque nada se compara ao que Jesus fez. Nada se compara. A expectativa de Zacarias por Jesus Cristo, nada se compara. E aí ele conta a história de Jesus Cristo, ele começa a narrar o nascimento, a importância do nascimento de Jesus. Ele fala do seu filho, mas o seu filho é apenas e meramente um coadjuvante nessa história. Era alguém que foi enviado por Deus com um propósito, e o propósito foi preparar o caminho do Senhor, e preparar o caminho do Senhor foi com uma mensagem: arrependei-vos e crede. Era a mensagem de arrependimento. Meus irmãos, a história da salvação é uma história que é incomparável. Nada se compara à expectativa que havia no coração de Zacarias, de Jesus Cristo. E se você perceber, há outros cânticos também. Há o cântico de Maria, quando Maria, ela declara o seu cântico.
Mais uma vez, Maria podia dizer: olhe para mim, olha a minha história. Maria podia dizer, assim, olha, eu sou a bem-aventurada entre as mulheres. Eu sou. Eu fiz. Mas Maria, ao invés de dizer isso, Maria vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Por que Maria fez isso? Porque nada se compara à história de Jesus. Nada. Por isso a história de Jesus era incomparável. E nada se compara ao que Jesus pode oferecer. Ele então não fala, ele fala apenas do seu filho como coadjuvante. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ele vai usar uma referência falando sobre este assunto, quando ele vai dizer: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Segunda coisa que a gente aprende aqui nessa história, que Deus, muito mais do que um coadjuvante, é que essa história é uma história poderosa de salvação. Quando no versículo 69, ele vai dizer, a 70, ele vai dizer: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Seus santos profetas. E por que essa história é uma história de salvação? Por que essa história é uma história poderosa de salvação? Porque estamos diante desse Deus que para Ele não existe nada impossível. E aí, no versículo 37, ele vai declarar: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É Ele que faz uma virgem dar à luz. É Ele que faz a mulher estéril ter filhos. É Ele que faz o coxo levantar. É Ele que faz o cego enxergar. É Ele que conduz a nossa vida e a nossa história. E quando a gente assimila esta verdade de que a nossa história ela é conduzida por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando esse discurso ele vai além das palavras, quando nós pegamos esta verdade e trazemos para o nosso coração, a nossa vida, ela se transforma. Nós passamos a ter a gente passa a ter uma outra ótica da vida. A gente passa a ter uma outra ótica dos problemas, das circunstâncias e das situações adversas. Quando a gente começa a entender de fato e de verdade que a nossa vida é uma história aqui na terra e que essa história ela foi escrita por Deus e que nada existe aqui por acaso, mas tudo tem uma providência de Deus, tudo tem um motivo, tem um porquê de Deus diante de todas as coisas. Conversando com minha filha, perguntou para mim: pai, por que tem tantas coisas difíceis que acontecem na nossa vida? E eu disse para ela, falei assim: minha filha, a gente precisa passar pelos momentos difíceis. Porque são os momentos difíceis que nos ensinam a vencer os grandes obstáculos que Deus tem reservado para cada um de nós. As dificuldades da vida, elas existem também para poder dizer para a gente o quanto a gente é pequeno e o quanto a gente é dependente de Deus. Mas quando você acredita no poder deste Deus diante da sua vida, desse Deus que está conduzindo a sua história, você passa a não temer nada e ninguém. Estava compartilhando com a UPH agora, mais cedo, que nós tínhamos que fazer essa viagem missionária lá no sertão, lá em Brotas de Macaúbas, e Botirama, e Pupiara, e também Oliveira dos Brejinhos. Nós tínhamos que fazer essa viagem.
E a minha pretensão era levar 4 pessoas da igreja, mais a minha família, 5 componentes, mais 4, dava 9, assim, uma caravana de 9. Estava ótimo. E nós, então, eu ia de carro, e eu falei com um grupo de 2 médicos, olha, vocês vão de avião, vão lá para Vitória da Conquista, lá vocês alugam um carro e vão de carro até essas cidades, a uns 500 quilômetros mais ou menos de distância. Foi então que Deus providenciou um irmão nosso, que eu liguei para ele, liguei antes para uma van, para fazer a cotação, porque o grupo aumentou, de 4 foram para, acho que 13, se eu não me engano, e precisava de uma van, e o André, que era o responsável pelas inscrições, disse, Rev, tem 13. Eu falei assim, rapaz, tem que ter uma van. Fui ver uma van, custava R$ 5.800. Eu falei assim, meu Deus, quem vai pagar R$ 5.800 para poder essa van transportar o pessoal da igreja até essas regiões? Foi aí que liguei para um rapaz que eu conheci, um presbítero, chamado presbítero Orley, lá de Vitória da Conquista, e falei assim, pastor, o senhor vai ligar para o meu primo Isaac, dono da empresa, fazer um jabá, é jabá que fala, né? Fazer um jabá aqui, da empresa Novo Horizonte. Se você quiser viajar bem, viaje na empresa Novo Horizonte. Só tem na Bahia, eu acho, mas, enfim. Quando você for na Bahia, viaje na empresa Novo Horizonte. E aí, liguei para o Isaac, lá de Novo Horizonte, falei assim, seu Isaac, aqui é pastor Deus, a gente faz a viagem assim, assim, assim. Ele disse, o Almir já me ligou. Eu falei assim, que bom que o Almir já te ligou. Eu falei assim, e aí, nós vamos precisar de uma van. Ele disse, está resolvido, vocês vão ter uma van. Eu tenho essa van para servir vocês. Eu disse, quanto vai custar? Eu falei assim, nada. Eu falei assim, mas nada? Eu falei assim, não, vocês não vão pagar nada, não. Eu tinha que ir com vocês nessa viagem, eu não estou indo. Era minha obrigação ir com vocês. Uma forma de abençoar vocês é oferecer. Depois de uma semana, mais ou menos, o André me liga e fala assim, pastor, tem 17 pessoas, 16 ou 17 pessoas. Eu falei assim, caramba, a van cabia 15. Liguei para o seu Isaac, a van cabe 18? Ele falou assim, não, Davis, a van só cabe 15. Eu falei assim, que apareceu mais 2 aqui, você acredita num negócio desse? Aí ele falou assim, então foi o seguinte, Davis, vou deixar para vocês um micro-ônibus. Tá bom? Eu falei assim, tá ótimo. Quanto vai custar? Eu falei assim, nada, eu tinha que ir com vocês, vai ser de graça. E aí, André me liga, depois de mais uma semana ou 2 semanas, disse, Rev, nós estamos com 23. Eu disse, André, o micro-ônibus não cabe, cara, só cabe 18, vai no colo. Aí, não, mas não pode e tal. Eu falei assim, vai, eu ligar para o seu Isaac, peguei um óleo de peroba, passei no rosto, entendeu? Peguei o telefone, liguei para o seu Isaac, pastor Davis, como é que vai a família? Ele disse, pois não, pastor, você, a van, o micro-ônibus, por acaso, tem bagageiro? Eu falei assim, não, tem bagageiro não, você só cabe 18 mesmo? Eu disse, pastor, já está com quantos? Eu disse, 23. Ele disse, pastor, vamos fazer o seguinte, vou separar para vocês um ônibus leito. Um ônibus leito com ar-condicionado, leito total, 28 lugares. Eu disse, Isaac, vai custar quanto? Eu disse, nada. Eu tinha que ir com vocês, e eu não estou podendo ir com vocês. É o mínimo que eu posso fazer. E o pessoal viajou confortavelmente, não foi não? Confortavelmente, lá de Vitória da Conquista, até os lugares aonde nós fomos, com um motorista maravilhoso, não lembro o nome dele, seu Chumbinho, perguntar o nome eu não sei não, mas seu Chumbinho, né, conduziu a gente, isso aí, seu Chumbinho, e foi uma bênção muito grande. A nossa história, ela é conduzida por Deus. Basta apenas a gente ter fé. Acreditar que Deus está escrevendo a nossa história. Que nós não estamos, como um barco à deriva, por conta das circunstâncias que a vida da gente está. Se a sua vida está complicada, eu vou dizer para você, não é falta de controle de Deus. Deus ainda está no controle, porque a sua história, ela foi escrita antes da fundação do mundo. Deus já te conhece, Deus já te viu. Por isso, descansa o coração. Descansa o coração. E apenas confie em Deus. E, em último lugar, Deus é muito mais do que um coadjuvante.
porque a história dele é a história principal, é a nossa história. Quando no versículo 76 ele vai dizer: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Antes de Jesus chegar, a Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo. Ele não veio 1 minuto antes, nem 1 minuto depois, ele veio no tempo certo. Jesus, ele morreu no tempo certo. Ele não morreu porque os romanos foram mais fortes do que ele. Jesus morreu não foi porque os romanos eles tiveram mais forças que Jesus Cristo. Não, Jesus morreu porque estava profetizado que ele haveria de morrer em nosso lugar, no meu e no seu. E por isso que Jesus morreu. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe que Maria era da família de Isabel. E aqui Zacarias poderia estar numa discussão de família, assim, o nosso filho é mais bonito que da Isabel. Nosso filho é um filho mais, sabe? Isabel teve um filho, Isabel nem casada tá, nós já estamos casados, olha aí. E a pergunta da família, Maria está grávida. É mesmo? Mas não casou? Eu falei assim, rapaz, pior não é nada, pior é saber quem é o pai. Sabe aquela história de família? Mas ao invés disso, ao invés de discutir quem era o melhor, quem seria o melhor ou o pior, eles têm a alegria de terem sido escolhidos por Deus para ter um filho, para servir o Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra aqui agora aos pais. E quando eu falo aos pais, é para a gente. É para mim. Para todos nós. Eu não sei se você já teve a percepção de que o filho que você tem não é seu. Eu não sei. Eu não sei se você já teve a percepção de que o filho que você tem foi Deus que te deu por herança. Quando a gente recebe uma herança, por exemplo, eu recebo esse teclado aqui de herança. Obrigado, Rodrigo. Meu pai deixou esse teclado de herança para mim. Eu posso pegar esse teclado aqui, virar e derrubar. Posso dar para os outros. Posso colocar uma capa nele e guardar dentro de casa e nunca utilizá-lo. Posso fazer o que eu quiser com esse teclado, uma vez que eu recebi de herança. Porque herança a gente recebe de alguém que morre, e nós tomamos posse. Só que quando a Bíblia fala que filho é herança do Senhor, é uma herança não de um pai que morreu. Mas quando Deus fala que filho é herança do Senhor, Ele está dizendo que é algo de mais precioso que Ele tinha para te oferecer, são os seus filhos. Sabe, e o coração de Zacarias, ele podia dizer assim, não, meu único filho, minha mulher é estéril, eu orei tanto para a vinda desse filho, e agora eu tenho que entregar esse filho, para esse filho preparar o caminho do Senhor, de Cristo. Mas ao invés disso, ele tinha tanta alegria, tanto orgulho em preparar o seu filho para servir ao Senhor. Quer ver uma notícia triste hoje para os pais? É quando os filhos chegam em casa e dizem, pai, vou ser missionário. Ou então, pai, resolvi, vou ser pastor. Para muitos pais, isso é motivo de grande tristeza. Porque os pais, eles sonham que os filhos sejam médicos, doutores, isso ou aquilo. Mas o maior orgulho era o mesmo orgulho de Ana, quando Ana teve Samuel e devolveu Samuel como ela
prometeu. E nós, pais, temos uma grande tarefa de educar os nossos filhos, de fazer com que os nossos filhos sejam servos do Deus Altíssimo e se sintam orgulhosos por isso. Mas isso é preciso ensinar. Isso começa em casa. Assim foi com Samuel, assim foi com Ana, assim foi com Zacarias e Isabel. Eu fico imaginando quantas vezes Isabel e Zacarias sentaram com João e falaram assim: João, senta aqui, deixa eu contar a sua história. Você não era para ter nascido. Você nasceu porque Deus quis. Deixa eu falar uma coisa para você, João. Deus tem um propósito na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, João. Deus já escreveu a sua história. E você tem um propósito aqui na terra, que é de glorificar a Deus. E essa mesma história eu posso contar para a Rafaela, para a Gabriela e para o Nuno. E dizer para eles: vocês nasceram porque Deus quis. Porque Deus tem um propósito na vida de vocês. E esse propósito é de que vocês glorifiquem o nome de Deus. A Glícia teve o primeiro bebê, a primeira gravidez. E a primeira gravidez, a gente não... Com 4 meses, ela teve um aborto espontâneo. Deus não quis que a gente tivesse aquela criança. Mas Deus nos deu depois mais 3 maravilhosas heranças, que são os nossos filhos. Deus não é um coadjuvante. Deus é aquele que a história dele é a mais importante, é a mais poderosa, é a história principal, porque fala da história da minha vida e da sua vida. E o melhor de tudo isso, sabe o que é? Sabe o que é? É que o final dessa história, nós sabemos. O que mais me empolga a servir a Deus e a seguir a Deus é saber que Deus, Ele não conhece apenas meu passado e presente, mas o Deus que conhece o meu futuro. Eu conheço o final da minha história. E o final da minha história é uma história que não tem fim. Não sei se vocês já assistiram aquele filme ou novela. Novela fazia muito mais isso. No último capítulo da novela, a última cena da novela tinha uma frase. Qual era a frase? Final feliz. Lembra disso? Alguns filmes? Com a nossa vida é a mesma coisa. Eu sei que o final da minha história já tem um título para o final da minha história. Final feliz. Aonde, se eu morrer, quando eu abrir meus olhos, eu vou encontrar aquele que mais eu amo, que é Jesus. E vou viver com Ele eternamente, para nunca mais ter que me separar dEle. E se Ele voltar, todo joelho vai se dobrar. Mas vai chegar um momento que Ele vai chegar e vai te chamar o meu nome. Davidson, vinde, filho bendito, para um lugar que eu tenho reservado para você. E não é porque eu mereço, mas é pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo, pela história de Jesus Cristo que escreveu na minha vida. O final da nossa história é um final feliz. Por isso, hoje a gente chora. Hoje o diabo ele faz a gente chorar. Às vezes, dias, meses, anos, mas a nossa alegria vem. E a nossa alegria está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos essa certeza, convicção, nosso coração, de que nós somos propriedade do Senhor, de que nada pode nos separar do Teu amor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
para que a gente possa dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque a nossa história, ela foi escrita por Ti e tem sido dirigida pelo Senhor. Continua, Senhor Deus, a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.